CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Libertadores, apenas um brasileiro em campo hoje pela competição. O Fortaleza recebe o Bucaramanga da Colômbia. A partida acontece às 9h30 da noite no estádio do Castelão. Fortaleza é o vice-líder do grupo com 7 pontos e os colombianos estão na terceira colocação com 5. E agora o destaque da Ponte Preta, que foi a Itu e fez um resultado muito importante para a sequência da Série C. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma ótima terça-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Ninguém segura a macaca na Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte venceu o Ituano por 1-0 e o gol foi dele, Jé, que volta a marcar depois de quase 7 meses longe dos gramados. A Ponte assume a liderança da competição e segue sem perder na Série C. Próximo compromisso é contra o Brusque, no sábado, no Moisés Lucarelli. Copa Sul-Americana, 2 brasileiros estarão em campo hoje à noite. O Grêmio recebe o Godoy Cruz às 7 horas na Arena em Porto Alegre. O tricolor é o vice-líder do grupo C com 8 pontos e os argentinos estão na liderança com 10. O Vasco vai a Buenos Aires enfrentar o Lanús às 9h30 da noite. O Cruz Maltino é o vice-líder do grupo G com 5 pontos. O Lanús aparece com 8 na liderança. A partida marca a estreia do técnico Fernando Diniz no banco de reservas. Daqui a pouco os destaques do futebol paulista, com destaque também para a atuação do Santos. Empate sem gols ontem no Allianz Parque, diante de um bom público, mas o Santos com o alerta ligado na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo. O ex-zagueiro passará a fazer parte da comissão técnica de Felipe Luiz. Rodrigo Caio chegou ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira. Ele vai assumir a vaga que era de Daniel Alegria, que foi demitido na última segunda-feira. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. O Bugre, que enfrenta a equipe do Floresta no próximo final de semana. O técnico Marcelo Oliveira não terá à disposição o volante Nathan Camargo. Na verdade, nos 2 próximos jogos, porque ele foi suspenso pelo 3º amarelo e também foi expulso, ou seja, nos 2 próximos jogos, Nathan Camargo desfalca o Guarani. A janela só abre dia 2. Até lá, Marcelo Fernandes quebra a cabeça para montar o time do Guarani, que vai em busca da reabilitação dentro da Série C. NBA, o Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 117-110 ontem à noite no Chase Center em São Francisco pelas semifinais da Conferência Oeste da Liga. Com o resultado, a franquia de Minneapolis abre 3-1 na série e fica uma vitória de garantir vaga na próxima fase. Julius Randle foi o grande nome do jogo na Califórnia. O pivô dos Wolves foi o cestinha da partida com 31 pontos. Anthony Edwards esteve também numa noite especial em chamas, marcando 30 pontos no confronto. Também tivemos a vitória do New York Knicks, abrindo 3-1 contra o Boston Celtics. A notícia negativa é a lesão grave de Jason Tatum, o último MVP das finais do Celtics. Pois não, Lupi? Carlão não colocou essa informação na manchete porque é torcedor do Celtics. Exatamente. E sabe que você tem um carinho pelo New York Knicks. Falando em... Nossa, que nervosismo. Calma. Eu falo assim, falando em pessoas que eu tenho carinho, eu vou chamar o Fábio Scheib. E eu acabei quebrando todo o estúdio aqui pra loucura da nossa Samela Deep, hein?
Já vou deixar ela louca aqui nos primeiros dias de trabalho. Tudo bem, Fábio Charme? Bom dia. Cuidado aí, Júlio. Cuidado aí, cara. Tá quebrando tudo. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar de Série B de Brasileirão. Na sétima rodada, continuação da sétima rodada. Ontem, 2 jogos. O Botafogo de Ribeirão perdeu no Santa Cruz 3-0 para o Atlético. O Pantera se afunda na zona de rebaixamento. E lá em Manaus, o Amazonas empatou com o CRB 1-1. O Amazonas deixa a lanterna na competição, vai para vice-lanterna. O CRB, nesse momento, é o 6º colocado da Série B, viu, Júlio? Beleza, cara. Obrigado, Fábio Charme. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, boa terça-feira, Carlão. Bom dia, Júlio, para todos nós. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Bom, antes do jogo de ontem da Ponte, nós falávamos, né, que seria o grande teste da Macaca até então, dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Claro, não desmerecendo a campanha da Ponte, mas o Ituano é um adversário ali, né, que bate com a Ponte. A Ponte fez um bom jogo, a Ponte encarou o Ituano, fez prevalecer a qualidade técnica, soube sofrer nos minutos de domínio da equipe rubro-negra e no final do jogo ela conquistou os 3 pontos com um belo gol do Gé, uma assistência do Elvis. É a Macaca com um plantel forte, com um plantel aí robusto, fazendo uma boa campanha neste início de Série C do Campeonato Brasileiro. Maravilha, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar a sua mensagem também, a sua participação, através do nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. Fique à vontade para interagir aqui no nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. E ela está de volta a comando de Chuinha com Samela Tipi. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, pro Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Alix da Cunha, sentido Anhanguera, tem excesso de veículos desde o BRT Campo Grande até a chegada ao Bonfim por conta de obras naquele trecho. No sentido oposto, sentido centro, trânsito fluindo bem. Quem segue pela rua Joaquim Vilac, uma pequena lentidão na chegada Alix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, o ouvinte não encontra dificuldades. Pela doutora Alberto Sarmento, excesso de veículos da Rua Espanha até o Balão do Castelo. Quem segue ali pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade, reduz a velocidade só na chegada ao Balão do Castelo, mas no restante da via, no geral, trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN agora às 11h14. Vai de Shell. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. 11h16. Vamos em contato com o nosso campeão olímpico André Heller. Ele está aqui chegando no CBN Esportes para fazer aquela resenha sempre muito legal. E hoje até, André, eu queria até já entrar nesse clima, porque teremos um evento muito legal no próximo domingo, dia 18 de maio, a partir das 5 horas da tarde, no ginásio do Taquaral, o jogo Mãos Solidárias. Eu quero saber se você já está no seu ritmo intenso de treinos, porque eu quero ver André Heller novamente em quadra performando. Certo ou errado? Bom dia para você, André. Poxa vida, viu? Olha só. E o aquecimento desse grande evento já começou sábado passado, último final de semana. Estivemos no jogo das estrelas do Serginho, do líbero da seleção brasileira. Já foi um grande aquecimento para chegarmos, olha gente, nos trinques, como dizia meu pai, no dia 18 em quadra, nesse jogo que mais do que servir como uma ocasião de desenferrujar a velha guarda, digamos assim, tem um objetivo muito maior, que é de ajudar entidades que de fato estão precisando. É a segunda edição do jogo Mãos Solidárias e a oportunidade de vermos grandes atletas, estrelas do voleibol. Obviamente que a maioria dessas estrelas da velha guarda estão um pouco enferrujadas, mas é um grande espetáculo e é uma ótima oportunidade de ajudarmos muitas pessoas. No ano passado eu voltei no tempo. Foi muito legal prestigiar, acompanhar. Foi um jogo muito legal no ano passado. E começou aquele discurso de amizade, só que aí quando a bola subiu, todo mundo queria ganhar também, e isso faz parte do espetáculo. Mas como o André citou, esse ano, claro que tem o apelo esportivo, né? Você voltar no tempo, prestigiar também ídolos do passado, ídolos do presente, mas também a arrecadação aí que vai ser destinada à campanha do Agasalho 2025, também ao Banco de Alimentos aqui da cidade de Campinas. Então, teremos aí, para adquirir os ingressos, a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis e também uma peça de agasalho em bom estado. Mais informações já estão no site voleirenata.com.br/torcedor. E parabenizar, né, André, a todos pela organização do evento. É um clima já pós-temporada, né, já de transição de temporada, então ter esse contato com o torcedor também. O torcedor em Campinas esse ano, mais uma vez, foi muito fiel nos jogos do Vôlei Renata. O Taquaral teve uma média de público muito legal também. Então é mais uma forma também de homenagear essa galera que é apaixonada pelo vôlei, né? Certamente. Nós temos a oportunidade de reencontrar a torcida, o público vai ter a oportunidade de relembrar, revisitar a memória, ou até aqueles torcedores que acompanharam os jogadores, digamos, de outras gerações também levarem seus filhos, suas famílias, né? Obviamente que a torcida não verá grandes performances da nossa parte. Eu sequer me lembro se na última edição nós vencemos ou não. Eu não sei se eu ganhei o jogo, eu sei que eu ganhei muitas dores e vários dias de anti-inflamatório, mas o fato é que temos a oportunidade de ajudar com a campanha do agasalho, com a arrecadação de alimentos, temos a oportunidade de reencontrar a torcida, mas também temos a oportunidade de participar de um outro evento paralelo, que na verdade é uma nova edição da Copa Vôlei Renata de escolas de Campinas e região. Então,
O domingo, dia 18, será finalizado com o jogo Mãos Solidárias, mas é parte também da Copa Vôlei Renata, que reúne as escolas da região de Campinas, da região metropolitana de Campinas, do interior do estado de São Paulo, numa grande comemoração do esporte. Afinal de contas, o esporte vai muito além de medalhas e títulos. Será um final de semana de muito voleibol, oportunidade de ajudarmos outras entidades, pessoas e também comemorarmos um esporte que tem uma função muito importante no nosso país, que é a educação. Só ano passado o time Brasil, que era o time do André, né? Tinha o Maurício Lima, Maurício Borges, Serginho, Virna, Éder, Fofão, o André, o Anderson, o técnico era o Marcelo Negrão, venceu o time dourado por 2-1, parciais de 19, 25, 25, 22, 28, 26. Então foi de virada ainda que o time do André ganhou. No outro lado até foi engraçado porque tava o Ale e o Luquinha atuando em funções diferentes, né? São líberos, né? Atacando. Foi um jogo especial também, que teve as homenagens pro Demi Gonzalez. O Judson chegando a Campinas. Hoje é uma peça fundamental do Vôlei Renata, então a primeira edição foi bem legal e tenho certeza que a segunda edição vai ser muito show também, Antônio Lupe. Vai ser um show fantástica esse jogo aí dos Mãos Solidárias. Ô André, eu queria perguntar a respeito da movimentação do mercado vai e vem do vôlei, se já começou, porque a gente já percebe, a equipe do Vôlei Renata, já comentamos isso semana passada, né, que vai manter uma base pro ano que vem, para as competições que tem pela frente, mas eu acho isso legal, porque aqui a gente fala muito do futebol e é a temporada, né? Um vai para um time, o outro vai para o outro. O que você já sabe dessa movimentação, se vamos ter muitas mudanças nas equipes do vôlei brasileiro, inclusive no Vôlei Renata, hein, André? Bom dia. Bom dia, Lupe, meu amigo. Olha, a movimentação, na verdade, ela já começou faz tempo, né? Aliás, eu acho que essa é a pauta mais importante, Lupe, se você me permite compartilhar, porque o vôlei está participando de um movimento diferente de mercado, porque até bem pouquíssimo tempo atrás, as equipes do voleibol brasileiro aguardavam o término da temporada, o último jogo, para começarem grandes movimentações. E este movimento de mudança de equipes ou confirmação de atletas nas suas respectivas equipes começou a mudar faz bastante tempo. Aliás, faz pouco tempo que as equipes começaram a fazer essas mudanças ou confirmações ao longo da temporada corrente. Então, nós já tivemos a confirmação de grande parte do nosso elenco antes do término da temporada, antes da final da Superliga, e assim as equipes estão fazendo. Este é um movimento bastante, vou me permitir usar a palavra diferente, porque, de novo, o voleibol sempre foi caracterizado as equipes aguardando o término, sabe? Era um movimento um pouquinho mais estratégico, mais lento. Agora, esse movimento mudou bastante, mas é um movimento diferente, viu, Lupe? Essas mudanças ainda, o voleibol não está totalmente adaptado, ou pelo menos nós não estávamos adaptados a essas mudanças ao longo da temporada corrente. Isso vem acontecendo. Como já foi bem falado, a equipe do Vôlei Renata mantém quase 90% da sua base. Esse é um movimento importante para dar continuidade no trabalho. Em contrapartida, o que nos espera para a próxima temporada, né, Lupe? 3 finais, 2 consecutivas. O que será que nos aguarda? Ou melhor dizendo, com qual tipo de resultado estaremos satisfeitos? Se já em 3 temporadas terminamos com o vice-campeonato, né, a medalha de prata, acredito eu que até os atletas agora só irão se satisfazer com a medalha de ouro, o que nos coloca uma pressão, digamos assim, uma responsabilidade muito grande. Mas aqui, para não ser contraditório a tudo aquilo que eu acredito, o que importa no final das contas é a construção. A equipe começa a treinar já no início de julho, talvez até final de junho, para começar a construir uma nova temporada, uma nova história, e agora a gente tem aí um objetivo
muito grande, muito importante, que é não só chegar na final, mas também começar a construir, quem sabe, uma medalha de ouro na Superliga 2025-2026. E essa é a nossa torcida. André, é sempre uma honra recebê-lo aqui no CBN Esportes. Até a próxima e uma grande semana. Domingo a gente se vê, então, lá no Taquaral, combinado? Eu tô com medo desse domingo, eu ainda estou à base de anti-inflamatório em função do jogo das estrelas do Serginho, mas até domingo eu garanto minha recuperação. Não sei se vocês verão da minha parte uma grande performance, mas da minha parte a garantia de boas risadas, então nos vemos domingo. Combinado, grande André Heller, agora 11h26. Vamos falar de seleção brasileira, meu caro Valmir Bortoleto. Tema sonora aí do professor Carlo Ancelotti. Professor agora mesmo. Professor. Hoje ele deu uma entrevista no Real Madrid e se criou muita expectativa em cima da entrevista. Vou até depois querer saber do Fábio Scheib, porque tinha muito torcedor preocupado do Ancelotti vir nessa entrevista e desmentir a CBF. Olha a moral que o Edinaldo Rodrigues tem. As pessoas, mesmo com o anúncio da CBF, as pessoas estavam com medo do Carlo Ancelotti chegar hoje e falar assim, ó, eu não sou técnico de seleção brasileira. Mas ele falou sobre o assunto hoje na entrevista do Real Madrid. Vamos ouvir o professor Carlo Ancelotti. La CBF ha sacado este comunicado y es oficial y desde el día 26 soy el entrenador de Brasil. Então, para quem teve dificuldade de entender, é um espanhol até legal, né? Diferente do Zubeldia, do Lugano, que é aquele espanhol arrasado, difícil de entender. O do Ancelotti dá para entender, mas ele diz, é um comunicado oficial. A partir do dia 26, sou técnico da seleção brasileira, será um grande desafio. Depois ele até disse, mas eu quero terminar bem aqui no Real Madrid, então meu foco até nesses próximos 12 dias vai ser o Real Madrid. É oficial, hein, Fábio Scheib? Exatamente, o Júlio Ancelotti hoje confirmou, né, pois fim aí justamente as especulações sobre a possível vinda dele para o Brasil. Ontem o Edinaldo deu em primeira mão, né, até rasgando um pouco o protocolo, né, o Ancelotti deu essa entrevista hoje confirmando, justamente porque a CBF ontem tinha anunciado essa convocação, esse contrato do Ancelotti com o Brasil. A partir do dia 26, então, o Ancelotti vai comandar a seleção brasileira, já tem essa primeira convocação para as eliminatórias, né, para os jogos das eliminatórias em junho, e o Ancelotti, então, agora a partir do dia 26, é efetivamente o técnico da seleção brasileira depois de muito tempo, viu? E repercutiu bastante esse anúncio do Ancelotti ao redor do mundo, né? Muitos jornais especializados no esporte, no futebol também repercutiram muito bem, principalmente na Itália, de onde ele é, né? A Itália falou bastante sobre esse acerto do Ancelotti com o Brasil. Quem tem mais informações do acerto entre CBF e Carlo Ancelotti é Leonardo Dai. O italiano Carlo Michelangelo Ancelotti Cavalieri nasceu em 10 de junho de 1959, um ano depois da primeira Copa do Mundo conquistada pela seleção do Brasil. A carreira de jogador começou no modesto time da sua cidade natal, Reggiolo, e terminou, curiosamente, num amistoso entre o Milan e a seleção brasileira em 1992. Em 1995, teve início a trajetória como treinador. Reggiana, Parma, Juventus e finalmente o Milan por 8 anos, onde ganhou 8 títulos, incluindo 2 Ligas dos Campeões. Depois vieram as experiências internacionais, por Chelsea da Inglaterra, PSG da França, Real Madrid da Espanha e Bayern de Munique da Alemanha. A volta à Itália pelo Napoli. Depois, Everton da Inglaterra e agora 4 temporadas no Real Madrid. No total, 31 títulos, sendo 5 da Liga dos Campeões. Um currículo que fez deste italiano a obsessão de Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti
estaremos mais fortes do que nunca. O primeiro estrangeiro a treinar o Brasil em uma Copa do Mundo gosta de um jogo ofensivo, de aproximações, tabelas, com muita gente no setor de meio de campo e muita confiança no talento dos seus atacantes. No aspecto pessoal, Carleto privilegia a construção de um bom ambiente de trabalho e de uma relação de confiança e respeito entre ele e os seus jogadores. Nessa entrevista ainda pelo Real Madrid, Ancelotti resume a sua filosofia de futebol. O técnico tem que se adaptar aos seus jogadores e a equipe não pode ter só uma identidade. Ao longo da carreira, o novo técnico da seleção sempre contou com o talento brasileiro nos seus grandes trabalhos. Do Milan de Kaká ao Real Madrid de Vinícius Júnior. O craque que agora pode ser o elo perfeito para um casamento feliz entre a camisa mais vencedora do mundo e um dos profissionais mais vitoriosos do esporte mundial. E ele é como se fosse um pai para mim, né? Sempre me dá o carinho preciso, a responsabilidade também, e faz de tudo não só por mim, mas por todos os jovens e todos os jogadores. De São Paulo, Leonardo Dai. Muito bem, daqui a pouco a gente vai voltar para repercutir o Carlo Ancelotti e também trazer informações sobre o Campeonato Brasileiro. Agora 11h31. CBN, a rádio que toca notícia. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Brasil e do mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Serviço. A Prefeitura de Águas de Lindóia está com inscrições abertas para um concurso público com 20 vagas imediatas e cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 2.130 a R$ 5.170, além de vale alimentação e plano de saúde. As vagas são para professor, diretor de escola e secretário de escola. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de junho no site da Avança SP, organizadora da banca, avançasp sem cedilha.org.br. As taxas de inscrição variam conforme os cargos, de R$ 65 a R$ 85. De Campinas, Felipe Pereira. Repórter CBN.
terça-feira, 13 de maio de 2025. Os presidentes Lula e Xi Jinping defenderam o fortalecimento das relações entre Brasil e China e disseram que estão unidos contra o unilateralismo e o protecionismo. O posicionamento conjunto é uma resposta ao tarifaço do presidente Donald Trump. Lula disse que esse tipo de situação apenas eleva os preços, deprime a economia e corrói a renda dos mais vulneráveis. Já o líder chinês criticou a guerra comercial mesmo depois de ter fechado um acordo com os Estados Unidos. Para Lula, Brasil e China nunca estiveram tão próximos numa relação que deve ser uma alternativa às rivalidades ideológicas. Ele e Xi Jinping participaram do Fórum China-CELAC, bloco que engloba os países da América Latina e Caribe e que receberá 9 bilhões de dólares em créditos de Pequim. Brasil e China assinaram 20 acordos. A Polícia Federal faz a 5ª fase de uma operação que investiga a compra de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal mandou bloquear 20 milhões de reais dos investigados, que estão proibidos de sair do Brasil. Os alvos são empresários que faziam ocultação de propinas, laranjas, operadores financeiros e casas de câmbio. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Mato Grosso. A classe média vai continuar em expansão no Brasil nos próximos anos, depois de ter atingido 50,1% dos domicílios em 2024. Até 2034, a parcela das residências habitadas pela classe C deverá subir para 54,8%. Já a fatia formada pelas classes D e E deve encolher de 49,9% para 45,2%. No período, a economia terá crescimento moderado. Desde o fim da pandemia de Covid-19, a força verificada no mercado de trabalho beneficia as classes B e C. As informações estão no estudo da Tendências Consultoria, divulgado pelo jornal Valor Econômico. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37. Estamos de volta aqui para arrematar então informações do futebol paulista. Vamos com Gabriel Dodziak. O Santos, hein? Santos, olho no Santos, Dodziak. Com uma sequência de 3 derrotas seguidas no Brasileirão, o Santos enfrentou o Ceará no Allianz Parque devido a uma opção da diretoria do Peixe. Era também a chance de o técnico Kleber Xavier chegar ao primeiro triunfo no comando santista. O Santos começou melhor do que o adversário, mas tinha dificuldades para criar chances claras de gol. A situação se repetiu na etapa complementar e, como o Peixe chegava à frente com muita gente, se abria para os contragolpes dos visitantes, que só não se tornaram gols por causa das defesas do goleiro Gabriel Brazão. Como ninguém mexeu no placar, o Santos chega a 5 pontos em 8 jogos e segue na zona de rebaixamento. Apesar disso, o técnico santista vê evolução na equipe. Mas efetivamente a gente conseguiu construir bem na iniciação. Hoje evoluiu em ganhar campo, evoluiu em jogar no campo adversário, mas novamente não conseguimos ser efetivos na frente, né? Precisa melhorar, a gente segue trabalhando, vamos seguir trabalhando. O São Paulo joga amanhã contra o Libertad pela Copa Libertadores. A partida será no Morumbi às 9h30 da noite. E embora um empate classifique o time às oitavas de final do torneio, a busca é por uma vitória, capaz de garantir o primeiro lugar no grupo D. Na quinta-feira, o Palmeiras pega o Bolívar em casa, também pela Libertadores. Já classificado, o time tenta manter o 100% de aproveitamento e a primeira colocação geral na fase de grupos. Ainda na quinta, o Corinthians joga com o Racing do Uruguai em Montevidéu pela Sul-Americana. Para avançar de fase sem depender das outras equipes, o alvinegro precisa de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. De São Paulo, Gabriel Dodziak. Obrigado, Dodziak. Fábio Chaib, alerta ligado no Santos, hein, Fábio Chaib? Alerta ligado no Santos, o Santos não vence há 4 rodadas, na próxima rodada tem justamente o clássico contra o Corinthians, né, na Neoquímica Arena. O Santos a 4 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, quer dizer, na próxima rodada, mesmo vencendo o Corinthians, o Santos não sai da zona de rebaixamento. Muita alerta ligado e a preocupação começa a subir ainda mais na Baixada Santista, né, sem Neymar, até com os jogadores tentando evoluir no Santos, mas o Kleber Xavier não conseguiu dar um padrão para a equipe ainda. Perigosa a situação do Peixe. Eu estava esperando o Neymar
voltando, mas ao que consta, o Neymar estará na final da Kings League no domingo, né? Então acho que ele não estará em campo. Não vai estar. Não vai estar. Não, pelo que foi passado, 3 semanas. Não vai estar. Eu achava que ele ia voltar no clássico. E a final da Kings League é justamente no Allianz Parque. No palco. Ontem ele foi lá, deu prêmio pra torcida, né? Mas cara, são 100 dias, 100 vitórias do Santos, sem o Neymar, cara, é um momento muito complicado que o Santos vive dentro da temporada. O filme parece o mesmo de 2023, quando o Santos tenta uma aposta com o Paulo Turra, né? O Kleber Xavier demonstra ter aí uma capacidade, mas chega num momento muito complicado, né? O Santos precisava de alguém com mais pulso, né? Com mais capacidade. Tá difícil, não conseguiu vencer o Ceará com 35 mil pessoas lá no Allianz Parque, tem o Corinthians pela frente, o Corinthians vivendo aí um momento aí de turbulência também. Eu não sei, eu não vejo assim, sinceramente, eu não consigo enxergar um norte, um caminho pro Santos. Talvez com a presença do Neymar, tecnicamente é claro que ele pode ajudar, mas retornando de lesão, daqui a algum tempo, ainda não tem uma data definida. Tá difícil, é um cenário bem complicado que vive o Santos nos últimos momentos, né, em termos de Campeonato Brasileiro. Ontem era um jogo pra matar. O Ceará é um concorrente do Santos na luta para escapar. O Kleber foi sincerão na entrevista, disse que hoje a prioridade é escapar do rebaixamento, e tem que ser, né? Porque este é o cenário. O trabalho do Kleber dificilmente vai ter respaldo. Vai ser difícil. Ele tem que desenvolver um grupo, nem combina tanto com as características dele. É um técnico ainda que nessa carreira solo tá tentando essa independência do Tite. Então eu tenho muitas preocupações envolvendo a permanência também do Kleber Xavier no comando do Santos. E você percebe um Santos sem força, né? Por exemplo, o domingo é um clássico. Normalmente um clássico, tudo é muito equilibrado e tal. Mas o Santos envolvido em clássicos não é equilibrado. O Corinthians, mesmo passando por um momento difícil, eu nem sei, né? Antes até do jogo da Copa Sul-Americana, mas você vê perspectiva de um Santos enfrentando o Corinthians na Neoquímica? Pode ir lá, de repente, encaixa um jogo perfeito, uma tarde iluminada, mas é difícil. É difícil imaginar o Santos enfrentando um Corinthians na Neoquímica Arena, o Corinthians, lógico, precisando do resultado. Então, o Santos enfraquecido. Se traçarmos um paralelo com os rivais da capital paulista, não dá nem jogo. Ontem contra o Ceará era um jogo para vencer, né? Um jogo vencível desse campeonato que a gente fala que o Santos hoje disputa, que é contra o rebaixamento. Uma perspectiva nebulosa pro Santos. E mesmo com o Neymar, com toda a qualidade dele, a gente não sabe como que o Neymar vai voltar. Então fica nesse achismo, ele volta tal, e como que vai voltar? Então é um Santos traçando um caminho perigoso dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe também que atrapalha e muito, a gente vive isso aqui no futebol de Campinas, é a questão política, né? O Santos, ele mesmo com todas as mudanças que foram feitas na diretoria, o presidente, o Marcelo Teixeira, todo dia tem que resolver um problema de coisa administrativa. Sim. É uma dívida que estoura, é um manifesto da oposição querendo justificativas, querendo explicações de tudo que está sendo feito. Então, assim, e interfere, né? Sim. Questões extracampo acabam interferindo também no dia a dia do Santos. A gente percebe também o Corinthians, que tem uma situação bem parecida também e está conseguindo lidar com isso, mas o Santos vive um momento bem complicado e a gente não vê perspectiva no trabalho. E me parece, Lupe, até na sexta-feira a gente conversando com o pessoal do Guarani, que também tem aí essa ligação com o Santos, né, em virtude desse pessoal, e eles vivem o Santos também, né? Me parece que já a turma do Neymar com o Marcelo Teixeira, eles já não falam a mesma língua, A renovação de contrato do Neymar, que parece certa, não é tão certa assim. Porque o Neymar vai exigir um time competente, né? Uma equipe que possa, não vou dizer brigar por títulos, mas brigar pelo menos no meio de tabela, não ficar aí a penúltima colocação dentro de um brasileiro, sem forças para vencer um Ceará, por exemplo. Então aquele mar de rosas entre Neymar e diretoria do Santos não existe mais.
11h44. Daqui a pouco a vitória da Ponte. Gé. O decisivo Gé colocou a Ponte na liderança da Série C. A gente fala disso, 11h44. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. 11h46. Estamos de volta agora para falar da Ponte Preta, que venceu o Ituano nesse confronto direto que valia a liderança, e a liderança vem para Campinas, Lupe. E o jogo muito legal, né, Júlio? Ponte Preta e Ituano fizeram batalha de equipes que buscavam realmente a liderança da competição. Chances de um lado, chances do outro, né? A Ponte teve duas grandes oportunidades com o Maguinho, o Toró também colocou uma bola na trave, e o Ituano tentando ali também nas bolas alçadas dentro da área, no jogo aéreo, tentaram buscar o gol. E o gol aconteceu nos últimos minutos, nos acréscimos da segunda etapa, com ele, Gé, que ficou mais de 7 meses longe dos gramados por conta de um problema grave que ele passou muscular, uma cirurgia no músculo. Ele já tinha voltado contra o Anápolis, participou de alguns minutos, teve que fazer ali a ajuda no sistema defensivo por conta da expulsão do Arthur. E ontem lá em Itu ele entrou novamente no segundo tempo com boas chances, participando do jogo, e recebeu uma bola açucarada do Elvis, e ele acertou um belo chute na reta final do jogo e marcou o único gol da partida. A Ponte Preta venceu por 1-0 e a Macaca assumiu a liderança da Série C com 13 pontos. São 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 7 gols, sofreu 2, tem um saldo positivo de 5 gols. Alberto Valentim ontem não ficou no banco de reservas, estava suspenso. Douglas Leite, o auxiliar de Valentim, foi quem comandou a Macaca e falou sobre a entrega, o espírito de guerrear dos jogadores da Ponte para conquistar a vitória no estádio Novelli Júnior em Itu. O especial, no caso, o gosto especial é vencer pela Ponte Preta, né? Eu hoje pude estar ali na beira do campo, apenas replicando, né, as ideias que o nosso comandante passa, né? E vivenciar esse momento junto com esse grupo. Porque é muito difícil a gente montar um grupo com valores humanos. Eu não vou falar de parte tática, não vou falar de parte técnica, porque o Alberto nos representa nesse momento aqui, né? Eu faço aquele papel, né, de segundo plano. Muitas das vezes esses caras encostam no auxiliar, encostam num outro membro da comissão, sem ser o treinador, para falar o que está sentindo, para mostrar as dificuldades. E assim, é um orgulho assim imenso de trabalhar com esses caras, independente do que venha acontecer na competição. A competição está no início, nós começamos muito bem, mas entendam bem, eu não estou falando nada em relação à parte tática, estou falando de valores, de pessoa, de ser humano. E o futebol limita a vida. Na vida, se a gente quer ter alguma coisa de bom, a gente tem que lutar muito, né? Então, a hora que acontece esses momentos, como a gente estava agora ali no vestiário festejando, é porque antes veio uma luta muito grande, uma entrega muito grande desses caras. Eles estão correndo muito, e a semana deles é sensacional, entendeu? Um grupo, se eu pudesse ficar meia hora aqui rasgando elogio para esses caras, porque os valores que norteiam esse pessoal aí é de primeira qualidade. O atleta profissional, o que mais machuca ele, literalmente, né, são as lesões, né? É o tempo afastado. E o Gé passou por momentos muito difíceis, né? Nesses 6 meses aí, só quem tá na pele
sente, né? Porque não é todo dia que você tá a 1000 por hora, que você tá com a autoestima lá em cima, não, eu vou recuperar, eu vou jogar, não, tem dia que o lado emocional ele tá pesado, e esse cara ele é muito querido pelo grupo, né? Ele tem uma maneira de ser que faz com que todos torçam por ele, né? Então na hora do gol ali, todo mundo do banco, todo mundo lá foi abraçar ele, também pela vitória, mas também por ele, né? Acredito que ele merece muito e é um 9, cara, como poucos. Douglas Leite, auxiliar técnico da Ponte Preta, falando sobre a vitória da Macaca. Agora o próximo compromisso é em casa. Aliás, expectativa de um grande número de torcedores, porque ontem em Itu, a Ponte praticamente jogou em casa, né? A maioria, pelo menos o que a gente viu ali, muitos torcedores da Ponte viajaram de Campinas para Itu, também da região, e acompanharam a partida de perto. A vitória da Macaca em cima do Ituano. E contra o Brusque no próximo sábado, apesar do horário, né? Aquele horário que não é legal, 7h30 da noite, mas a expectativa de um bom número de torcedores para acompanhar o duelo contra os catarinenses. Até o Fábio esteve lá, né? Parece que verdade. o Mazola Júnior disse, né, na entrevista coletiva algo nesse sentido também. A Ponte estava se sentindo em casa aqui, porque a torcida realmente fez muita festa, estava em maioria no Novelli Júnior. Era esse o clima, assim, Fábio, do estádio? Era isso que você sentia também? Exatamente, Júlio. A torcida da Ponte compareceu em bom número, né? Fez barulho durante a maior parte do tempo também. E o Mazola destacou isso na entrevista coletiva também. Ele que, antes do jogo, convocou a torcida do Ituano para comparecer, porque já sabia da presença da torcida da Ponte Preta. Ele que foi criado na Ponte Preta, fez questão de falar isso na entrevista coletiva também. E sabia que a torcida da Ponte ia comparecer em bom número, e ontem se sentiu em casa realmente, né? Ponte Preta fez um ótimo jogo, justamente com o apoio da torcida também, e foi premiado com esse gol de centroavante mesmo, um golaço do Gé no final da partida. 4 vitórias seguidas, Carlão, a Ponte vai ganhando moral e confiança. Vai, é claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? É apenas a 5ª rodada, a Ponte nos bastidores é um clube complicado, né? Ao mesmo tempo que é essa maravilha quando ganha, todo mundo se empolga, em algum percalço também gera um momento turbulento, mas agora acho que é o momento de comemorar, de valorizar o que a torcida fez ontem. Ela tem muito a ver com a vitória sobre o Ituano por 1-0. E a gente espera, Júlio, que a diretoria cuide desse time, né? A maneira como o Douglas falou desse elenco, a diretoria não pode deixar faltar, atrasar salário, né? A Ponte, ela tem que ser tratada assim, rédea curta, né? Se deixar muito livre, ela acaba descambando. E ontem foi um jogo em que a torcida adora, né? A Ponte jogou pra cima, jogou bem, soube suportar os momentos de pressão do Ituano, fez o gol no final com um jogador que tem muita identificação com a torcida. E até antes do programa, né, Júlio, nós destacávamos o elenco da Ponte, né? Isso é importante num campeonato em que em alguma parte é por pontos corridos, como está sendo agora. Por exemplo, ela não teve o Arthur ontem. Entrou o Danilo, trancos e barrancos, mas é o Danilo, pô. O Danilo é experiente, o Danilo não se intimida, o Danilo tem a bola parada. Saiu o Danilo, entrou o João Gabriel, que jogou mais que o Danilo. Mesmo nos poucos tempos, mesmo com pouco tempo de jogo, o João Gabriel desarmou, o João Gabriel chegou a avançar ao ataque. Ou seja, a Ponte tem 3 jogadores numa posição, um improvisado, mas que todos dão conta do recado. O Arthur como titular, o Danilo que deu conta do recado, o João Gabriel que está mostrando também que pode ser uma peça importante. O Elvis aguentou os 90 minutos e foi um personagem importante no gol do Gé. O Gé, aos pouquinhos, também vai entrando. Ontem o Júlio destacou na transmissão o comportamento defensivo da Ponte, que correu poucos riscos, né? O Ituano em algum momento pressionou, mas não me lembro assim de um milagre do goleiro da Ponte. E a dupla de zaga também teve um bom comportamento, ou seja, uma vitória merecida, uma vitória expressiva, uma vitória para ser valorizada. E mesmo sendo começo de Série C, eu acho que esta semana o torcedor pontepretano tem o direito aí de saborear esta liderança da Série C. Exatamente, né? Foi um jogo muito equilibrado ontem, até falava durante a transmissão com o Carlão que eu acho que esse Ituano também vai chegar, né? Um time Sim. que apesar ontem do resultado... Acho que a lesão do Popó atrapalhou, Popó, né? No começo do jogo, então atrapalha um pouco a dinâmica ali do Mazola, mas é um time que deve chegar aí no G8 ou pelo menos brigar. Acho que os dois de ontem estarão aí entre os candidatos à classificação. E tô com o Douglas. A Série C é um campeonato extremamente traiçoeiro.
Ano passado a gente viu o líder da primeira Sim. fase não se classificar depois, então tem que tomar muito cuidado. Antônio Douglas... Pois não, Fábio. O Douglas citou 3 momentos da Série C, né? Essa primeira fase, a janela de transferências como sendo o segundo momento e justamente a fase final como o terceiro momento da Série C. Ou seja, ele divide o campeonato em 3 partes. A Ponte Preta está liderando a primeira parte. Em termos de janela de transferência, tô curioso para saber, assim, o Guarani a gente sabe que vai tentar atuar de maneira bem ativa porque precisa. Figueirense vai ter Agora, que será que a Ponte vai se movimentar muito? Eu acho que a Ponte assim? ela precisa tomar cuidado com propostas para tirar. saídas, né? Porque, por exemplo, o Dudu é um jogador que é valorizado, o Jean Dias tem feito um bom campeonato, o próprio Ger, que é um jogador que tem mercado. Eu acho que a Ponte ela precisa tomar muito cuidado com o mercado que vai atingir a Ponte. Né, porque são jogadores que estão se destacando nesta Série C. O próprio Mazzola disse antes do jogo que é um time com nomes de Série B disputando uma Série C. Ou seja, jogadores que estão se valorizando, jogadores que estão fazendo um bom princípio de competição. A janela a gente tem que ficar bem atento nas mudanças de treinadores que aconteceram com a Série C em andamento. Vamos pegar aqui 2 exemplos. O Caxias, que é o segundo colocado, a coisa engrenou. Só que o Júnior Rocha chegou com a janela fechada, ou seja, ele tá tentando colocar a equipe com os jogadores remanescentes. A gente vai pro Botafogo da Paraíba, que anunciou a demissão do o Antônio Carlos Zago e anunciou o Márcio Fernandes, que é um cara que também conhece a divisão e sabe quais jogadores são para a divisão, então também vai ter uma movimentação na janela. E o Figueirense, que teve também mudança, não sei se foi no comando técnico ou no departamento de futebol, tem 2 pontos, é o lanterna da competição, também vai se movimentar na janela. Então alguns times que realizaram mudanças no comando técnico, acredito que vão ser mais agressivas na janela, e isso se adequa também, se encaixa no Guarani. Aliás, falando em Guarani, Antônio Lupe, próximo jogo contra o Floresta, professor Marcelo Fernandes será desfalques, né? Porque o Natan tomou dupla suspensão. Tá fora, ele foi expulso direto, cumpre o jogo. Só que anteriormente ele tinha recebido o 3º amarelo, ou seja, pega 2 jogos de suspensão o Natan Camargo. E o meio-campo já é um setor ali que já tá com muitas dificuldades, né? Então é uma dor de cabeça pro técnico Marcelo Fernandes resolver. E o outro jogador é o Pablo Baianinho, né? Que tem uma lesão no joelho. Ele já ficou fora do duelo contra o São Bernardo e é mais um que não fica à disposição do Marcelo Fernandes, que tá aí tentando achar o time ideal. A novidade, né? E acho que alertamos isso e falamos isso ontem no CBN Esportes, a volta do Alan Santos, né? O Alan Santos, que depois de muito tempo, 2 lesões, inclusive uma no tendão de Aquiles, voltou, não aguentou o jogo todo, isso é normal pelo período em que ele ficou fora, mas também já dá ali um pouco mais de segurança, de experiência pro setor defensivo do Guarani no duelo contra a equipe do Floresta. Floresta que tem Leston Júnior, hein, no comando técnico. Ele que fez um trabalho interessante. Matheus Ludic. É da base. Mas ele não tem mais vínculo com o Guarani, né? Se não me engano, rescindiu o contrato. Ó, tem o Corsato, deixa eu ver quem que é, se é o Marcelo ou se é o irmão dele. É fato. Mas os dois são frangueiros, do mesmo jeito. Eles são bem ruins no gol. Ele é tipo o Héctor Hernandes no Corinthians. No gol. Mas jogam vôlei agora, estão detonando no vôlei. Mudaram. Mas sacam por baixo, né? Esse é um problema. Ele me ajuda aqui que o Figueirense também mudou de técnico, né? Tem um Pintado no lugar do Thiago Carvalho. Verdade. Pintado, sacar por baixo é brincadeira. Os Corsatos são gente boa demais, cara. Gente boa. 2 grandes figuras. Estão bem cabeludos agora, né? O Marcelo também. Agora realmente você não sabe quem é um, que legal, quem é outro. Eu acho que o gerente enlouqueceu, pegou leva tempo, né? Pega um, faz 2. Enriqueceram, finalmente, né? Agora estão nesse trabalho aí. Grande Corsatos. Bom dia a todos. Deixa eu atender aqui rapidamente a galera do nosso WhatsApp. Bom dia a todos da CBN, o Euclides. Estou preocupado com o meu Santos, porque a coisa tá feia. Tá feia. Tem que se preocupar mesmo. O Carlos Augusto, Jardim Tatiaia, amigos do CBN Esportes. Carlos, desculpa discordar, mas minha experiência de ver times em construção, achei bem interessante a partida do Santos ontem. O momento é complicado, mas sim, o Kleber se tivermos um pouquinho de paciência, acho que vai dar bom. O Kleber ressaltou isso, Júlio, na entrevista coletiva, falou que foi um time que demonstrou um potencial de evolução. E a gente espera realmente que evolua, porque o Santos não pode ficar aí na penúltima colocação do Brasileiro e sem forças para reagir, né?
O Jefferson Gé fez gol no Jefferson Gé Paulino. Segue a líder, é o Emerson Dias quem tá mandando aqui. O Santos não tem quem chute a gol, não é técnico, não tem jogador, é simples assim, é o Hélio Júnior quem tá mandando o comentário aqui. Carlão, você ainda não desencantou do Neymar? Neymar é brincadeira. Eu ainda tenho. Mas não tem como. Fazer o quê? Eu entendo todas as críticas e são críticas pertinentes, mas eu ainda tenho aquela esperança. Mas é verdade, você tem razão. Alguns já desistiram. O Felipe Moraes, no momento não parece que o Santos é um grande São Paulo. O Bragantino dá mais medo. O que fazem? Não queria falar. De campo, sim. Não queria falar nada, mas o Santos tá com cheiro de Série B, é o Marcelo. O cheiro ficou, né, na verdade. Desculpa, torcedor do O Ademir Santos. de Tu manda um abraço aqui pro Fábio Scheib. O André Heller é um dos maiores centrais da história, não errava. E como central, estava sempre compondo o bloqueio, não matava o ponto, tocava na bola, propiciava a defesa pro contra-ataque, era um gênio nos dois lados da quadra, o Ademir Pazetti. Olha que legal, né? Eu consegui ver. Eu peguei um jogo de André Heller, jogava muita bola. 12:00, 4 tem Arena, amanhã estamos de volta com o CBN Esportes. Grande abraço, obrigado galera pela audiência aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas.